Bom dia, segundou no Vasco em família, dia de parar de beber, começar a dieta, entrar pra academia, pra que isso tudo, Thiagão? Fé, promessa, já pensa no dia 12 no confronto contra o São Paulo, começa a focar já de agora no João Vitor, não vai fubazar, a Avenida Piton vai estar em obra e o Vasco vai conquistar a sua primeira vitória fora de casa e a gente vai entrar nesse período aí de Copa do Mundo de clubes com mais tranquilidade e secando aí os nossos rivais. Ô vida essa nossa, hein? Ô vida, agora que eu tô falando isso aqui, família, tu já parou pra pensar nisso? É muito castigo, é uma coisa assim que não tem explicação. Tu já sentou e parou pra pensar nisso? Os caras inventam uma competição, uma Copa do Mundo de clubes, e aí, 22, 23 e 24, os seus rivais ganham a Libertadores e estão classificados pra essa pataquada toda. Que isso, hein, família? Mas é isso. Um excelente dia, um dia abençoado para todos nós. Família, tem muita resenha nesse vídeo, né? Como um amigo comentou aqui no vídeo ontem, né? Poxa, Thiagão, até o executivo de futebol vai ser refúgio. Calma, família. O Vasco teve uma reunião aí com o português. Que, olha, até José Mourinho exaltou. Que papo é esse, Thiagão? Verdade, vou passar aqui para vocês. Vamos ver se o Vasco acerta o mais rápido possível, né, com esse executivo de futebol. Vamos falar aqui também do planejamento do Vasco, né? A janela, o Vasco que trabalha com 3 jogadores para reforçar o elenco. E a ideia é que na volta, na reapresentação do elenco, essa galera, né, já está ali com jogadores para ajudar no decorrer da temporada. E claro, além de falar que agora é oficial, Payet tá fora do nosso Vascão. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e se der aquela hypada para fortalecer aqui o Thiagão. Família, já que a gente vai falar do Payet nesse vídeo, agora dá pra dizer que é oficial, tá fora do Vasco, e a gente vive aí uma situação também com o Felipe Coutinho, né? Já que o contrato dele se encerra agora, no dia 30 de junho. Então, né, se não resolver, o Felipe Coutinho ele nem vai jogar na volta do Vasco aí contra o Botafogo. A gente vai até trocar uma ideia sobre isso. E depois, logo mais, a gente já tem um confronto contra o Independiente Del Valle, que é no dia 15. Enfrenta o Botafogo no dia 12 e Independiente Del Valle no dia 15. Então, eu quero falar agora também sobre o Felipe Coutinho. Eu não sei se vocês gostam, se vocês acompanham o Formiga, lá da TNT Sports, e recentemente ele fez uma comparação, né? Porque uma galera ficou perturbando ele. Tá aí, ó, olha os números do Arrascaeta, olha os números, quantidade de gols, títulos, assistência, ele é bem melhor que o Felipe Coutinho. E aí ele fez um vídeo colocando a opinião dele, né? Trazendo ali os gols, assistências, o contexto, né? O Felipe Coutinho jogou na Europa e a carreira do Arrascaeta ela é toda basicamente aqui no Brasil. E eu encontrei aqui, né? Esse vídeo é perfeito para mostrar para vocês por que eu passo tanto pano aqui para o Felipe Coutinho, mas para você não sair do vídeo nesse momento, não, calma. A questão da renovação, que a gente pode conversar depois desse vídeo, eu já falei aqui. Poxa, eu só acho interessante renovar com o Felipe Coutinho, reduzindo bem esse salário aí. Não vale 1,5 milhão, 1,5 milhão e 700, mas de forma nenhuma. Mas continuo acreditando que o Felipe Coutinho, cara, né, pode ajudar sim o nosso Vascão. Mas vale a pena, vamos reagir aqui juntos, o Formiga lá na TNT Sports, falando sobre Coutinho e Arrascaeta, comparando os dois. Olha só. A impressão que dá quando eu vi a arte pela primeira vez circulando nas redes sociais, que era só isso. Tipo assim, tá aqui, ó, toma nos peitos a estatística do Arrascaeta, compara do Coutinho, ponto Arrascaeta melhor. Calma, Calabreso. Não é assim que a coisa funciona não, meu amigo. Não é assim não. Mas vamos aos números. Seguinte, Felipe Coutinho, até o momento, 629 jogos na carreira, 149 gols, 87 assistências, 11 títulos e 8 premiações individuais. Somatório de gols e assistências do Coutinho, 236. Arrascaeta, 616 jogos, tem menos jogos do que o Felipe Coutinho, 160 gols, 126 assistências num somatório que dá 286. Então, no geral, o Arrascaeta, com menos jogos, se envolveu em 50 gols a mais do que o Felipe Coutinho. É muita coisa? Não, mas é um número absoluto. Ele se envolveu em mais gols. Aí depois eu vou precisar contextualizar tudo pra gente, enfim, tentar entender. Se só os números por si só já bastariam. Calma. 18 títulos, bem mais do que o Felipe Coutinho. 32 premiações individuais. O Arrascaeta tem majoritariamente a sua carreira no futebol brasileiro. O Felipe Coutinho passou muito tempo
tempo no futebol europeu, ele ainda muito jovem. Foi jogar na Inter de Milão, depois teve uma passagem pelo Espanhol, volta para a Inter de Milão, aí depois vai para o Liverpool, tem a passagem pelo Barcelona, passa pelo Bayern de Munique, vai para o Aston Villa, enfim. O Coutinho é um cara de muita rodagem, de muita presença na seleção brasileira, inclusive marcou um período e acho que é consenso de que depois do Neymar, o Coutinho era o grande talento da geração. Acho que quanto a isso a gente não tem muita dúvida. E no ciclo pré-Copa de 2018, o Coutinho estava ali pau a pau disputando não protagonismo, mas importância na seleção com o Neymar e fez jogos muito bons sob o comando do Tite. Inclusive, acho que muita gente esquece, o Coutinho está na seleção da Copa de 2018. Eu não sabia. Na minha visão, foi o melhor jogador da primeira fase da Copa, ele e o Modric. Mas ele tá, a seleção ideal da Copa, que sempre é indicada ali ao final do torneio, tem o Felipe Coutinho na seleção da Copa do Mundo. O Felipe Coutinho é importante lembrar, ele foi, e acho que sem muita polêmica, o melhor jogador do Brasil na Copa de 2018, acho que isso é ponto pacífico, e que é o segundo jogador mais talentoso da geração. Ele foi também time ideal da Europa League de 2015 e 2016, isso ainda no Liverpool. Ele foi 2 vezes o melhor jogador do Liverpool na temporada. E a eleição não foi minha não, né? É entre eles mesmo. Temporada 14, 15, 15 e 16. E foi o melhor jogador da Premier League em 2016, eleito pelo Northwich Awards, que é um dos muitos prêmios que elege ali o melhor jogador da temporada inglesa. Então assim, o Coutinho num nível muito mais alto, conseguiu um protagonismo que o Arrascaeta nunca chegou nem perto de conseguir. Mas aí vamos para um lugar, já que o Arrascaeta fez a carreira quase inteira no futebol brasileiro, basicamente nunca jogou mal no Brasil, ele vem do Uruguai muito novo e ele muito rapidamente dá resultado no Cruzeiro e depois vai pro Flamengo. Só pegou time bom também, né? Ele joga bola, mas só pegou time bom. Tá na seleção de todos os tempos de muito flamenguista e o Arrascaeta neste momento é o maior vencedor da história do Flamengo. E isso não é pouca coisa, isso é gigantesco. Então eu vou esmiuçando ponto a ponto aqui daqui a pouco. Mas se a gente pegar os recortes de seleções, a vantagem é pro Felipe Coutinho. Na seleção, o Coutinho tem 68 jogos, 21 gols e 9 assistências. O Arrascaeta tem 53 jogos, 10 gols e 6 assistências, sendo que, em boa parte das vezes, o Arrascaeta foi reserva ou teve menos importância. O Coutinho, no geral, quando estava bem no seu prime, foi um titular absoluto, com direito a quase protagonismo, porque o que eu já falei aqui, ele foi o melhor jogador da seleção na Copa de 2018 e esteve na seleção da Copa, geral. Fora o que fez pelo Liverpool, também tendo em algum momento ali um protagonismo. E aí ele escolhe ir pro Barcelona, o Liverpool depois com o Klopp acaba ganhando tudo o que ganhou, e aí não sabe se o Coutinho tivesse ficado lá, será que o Salah teria o mesmo protagonismo? Será que seria um quarteto ou um trio? Ia sobrar pra alguém? Não dá pra saber, o Coutinho fez uma escolha. A passagem dele pelo Barcelona, ela não é tão ruim quanto se projeta. O Coutinho tem um número até interessante de gols ali nas 2 primeiras temporadas, antes de ir pro Bayern e depois voltar. Ele chega numa semifinal de Liga dos Campeões, jogando bem, diga-se passagem, o time acaba eliminado ali pro Liverpool, depois o Liverpool termina campeão, e depois ele vai pro Bayern de Munique, onde os números também não são ruins, ele tem boas participações e acaba sendo o campeão da Liga dos Campeões. Aí ele volta pro Barcelona, a coisa não engrena e a carreira do Coutinho de lá pra cá acaba dando uma patinada, até por conta dos muitos problemas físicos que o Coutinho teve. Mas na seleção, ou nas respectivas seleções, a diferença ela é muito grande. Vamos aos pontos positivos do Arrascaeta. O Arrascaeta, eu não tenho muita dúvida de que ele é o terceiro melhor meia do Cruzeiro no século XXI. Ele só tá atrás do Alex, do Everton Ribeiro, depois é ele. Inclusive, muita gente faz a seleção do século do Cruzeiro e coloca o Arrascaeta. O meio-campo é Everton Ribeiro, Alex e Arrascaeta. E ele também está na seleção do século do Flamengo. E, para muita gente, na seleção de todos os tempos do Flamengo, o que, de novo, não é pouca coisa. O Arrascaeta tem uma constância e uma regularidade que são incríveis, né? Mas, enfim, em contextos de disputa e de nível de exigência, de intensidade, muito diferentes. Por isso que eu digo, era pra ter aqui, pra gente achar que só os números resolveriam, tinha que ter um abismo de diferença. De tipo assim, você tá falando de, 300 gols a 140. 200 assistências a 85. Não é o caso, os números são próximos. A gente tá falando de uma diferença de combinado aqui de 50 gols. Não é muito grande, sendo que o Coutinho jogou boa parte da carreira dele construindo esses números num nível de enfrentamento absurdo, tendo uma cobrança gigantesca e tendo, inclusive, na seleção, um certo protagonismo. Olhando jogador por jogador, eu acho que não tem muita comparação. Assim, o Coutinho vai ganhar na dinâmica, ele executa e exerce mais funções, ele vai ganhar na habilidade, ele vai ganhar no X1, ele vai ganhar na velocidade. Isso eu tô contando os dois bem fisicamente, tá? E contando no mundo ideal. X1 eu também acho que é absolutamente incomparável, finalização também acho que é incomparável, mesmo que o Arrascaeta tenha mais gols do que o Coutinho. Eu já expliquei aqui que você precisa pegar esses números e contextualizar, porque senão não faz diferença. Já jogar o número na mesa aí e acabou. Tinha o cara aí que até um dia desse era o maior artilheiro da história das seleções, que era um egípcio, não era? De onde é que ele era? Arábia Saudita, tinha um lugar desse aí. Só que o nível de enfrentamento do cara era completamente diferente, do Cristiano Ronaldo, do Messi, dos outros caras que brigavam aí. O Cristiano já varreu isso aí, já é um artilheiro de seleções, mas durante um tempo, e eu, obviamente, não estou pegando aqui, comparando o Arrascaeta a esse cara, eu estou falando que o número por si só não diz nada. O número por si só, ele não vai te dar a resposta, ele vai precisar ser contextualizado e ser explicado. Iraniano, né? Como é o nome dele?
ou Ali Daei? O Ali Daei, ele é melhor do que o Romário? Porque fez mais gols pela seleção do Irã do que o Romário fez pela Claro que não. Então vamos lá. As características já falei aqui. O Coutinho vai levar na dinâmica, na habilidade, na finalização, no X1, na velocidade, enfim, na variação de funções. O Arrascaeta, eu acho que ele pensa o jogo de frente com mais calma, até pelo papel que ele exerce ali. Então a achada do Arrascaeta, talvez ele leve vantagem. E no poder de decisão, o Arrascaeta decidiu mais coisas na carreira do que o Felipe Coutinho, mas de novo tem uma questão de contexto. Você quer uma comparação boa aqui? Pra mim o veredito aqui é simples, tá? O Coutinho é mais jogador do que o Arrascaeta. Muito assim, mais, eu pô. não entendi porque que surgiu esse comparativo. Eu acho o Coutinho mais jogador. Eu acho que o Arrascaeta pode até terminar a carreira sendo considerado um cara aqui, no nosso quintal, maior do que o Coutinho. Pode ser que isso aconteça, mas em termos de qualidade de jogar mais futebol, eu acho que não tem nem comparação, assim. Não tem nem comparação. O Coutinho é, de novo, um cara que estava próximo ali, numa sala onde estava o Neymar, onde tava, entendeu? Assim, ele conversa com outra galera. O Coutinho era tratado como o cara mais talentoso depois do Neymar na geração. Ele movimentou o mercado como o Arrascaeta jamais movimentou. E tá tudo bem também. Eu acho a carreira do Arrascaeta fantástica, fantástica. Inclusive, se eu pudesse escolher, assim, Firmino ou Gabigol, cara, você queria ter sido quem? Eu preferia ser o Gabigol. Pô, você tem o tamanho que esse cara tem, a idolatria que ele tem, as memórias que ele construiu aqui no Brasil, no futebol brasileiro, eu acho absurdo. Eu gostaria de ter ganhado uma Champions? Gostaria. Mas, assim, o Firmino, acho que ele não vai mexer com as pessoas como o Gabriel mexeu. Dito isso, o Coutinho é um ídolo, né, do Vasco, o retorno dele, isso ficou muito claro, mas a história dele no Vasco é menor do que a história do Arrascaeta no Flamengo. O Arrascaeta é um dos melhores gringos que já passaram pelo futebol brasileiro, é enorme. E quando parar, acho que a gente vai ter essa clara noção. Mas em termos de qualidade de jogador, não dá, né? É Couto. A resposta do programa aqui, a pergunta é qual, na real? Quem joga mais? É Couto. O menor dos Coutos é a resposta aqui. E não tem outro. Na moral, eu tenho certeza do que eu tô falando. Por mais que você chegue aqui e fala que ele é isso, manda embora, não dá, com o seu parceiro, com o seu amigo, conhecido, que seja, você já debateu. Coutinho versus Arrascaeta. Acho que todo vascaíno já teve esse debate. E claro que muito flamenguista acaba utilizando desse argumento, né? Que o Arrascaeta ajudou a gente, conquistando o título, e o Coutinho fez o quê pelo Vasco? E de fato, família vascaína é uma realidade. Agora, não existe comparação, né, entre Coutinho e Arrascaeta. E eu acho também, como ele falou ali, do contexto, né? Poxa, não dá pra comparar. O Arrascaeta, ele vem para um Flamengo organizado, um Flamengo cheio de papel colorido, o time mais forte nesse sentido até então, depois o Palmeiras vem encostando, né, financeiramente falando, e aí acaba conquistando muitos títulos. Eu acho que nem se o Felipe Coutinho tivesse, né, a carreira dele aqui no Vasco, nesse período aí difícil que a gente vive, como é que ia ser? A comparação seria injusta. Pois bem, tá aqui alguns motivos que eu passo pano para o Felipe Coutinho. Nesse momento, não. Já estou cobrando. A galera já estão até querendo me tirar do grupo dos passadores de pano, porque eu tô aqui cobrando vídeo após vídeo, porque já deu tempo, né? Já deu tempo de passar um pano. Início do ano, parte física, companheiros, né? Agora o Diniz também acho que vai ajudar ele nesse sentido, mas está aqui. Esse é o motivo. Eu sei que a galera da antiga, que não é da minha geração, que tá acostumado mais com grandes jogadores, fica, pô, Thiagão, pelo amor de Deus, não dá Nutella, emocionado. Só que no meu caso, família, eu tô com 33 anos, eu vi muito jogador ruim no Vasco, gente. Eu vi muito jogador de Fábio Braz, Ribamar, Neto Borges, Escudeiro, Henrique. Poxa, teve um ano que 3 goleiros que não davam Michel Alves, Diogo Silva, Alessandro. É muita gente ruim que passou pelo Vasco na minha carreira. Então, quando eu olho pro Felipe Coutinho, cara, sem ele fazer nada, os olhos ficam assim brilhando, cara. Então, assim, eu entendo todas as críticas e até concordo nesse momento, mas acredito que é um jogador que tem muito potencial. Eu falo isso aqui, o Formiga também falou, que nem é vascaíno. O Coutinho só perde para o Neymar em termos de talento. Agora, poxa, será que o contexto ajudando, né, o Fernando Diniz, algum jogador chegando aí pode potencializar o Felipe Coutinho? Não aquele Coutinho do Liverpool. Não, isso não vai acontecer mais. Mas um Coutinho armador, um Coutinho que vai dar dinâmica pro time, vai botar os companheiros na cara do gol. Eu sei que ele tem que ser muito cobrado hoje. Inclusive, estou falando aqui, a renovação, na minha opinião, passa por uma redução no salário. Não dá para pagar isso aí pelo que ele está performando, não dá de forma nenhuma, mas acho que é um jogador muito talentoso e merece ficar reduzindo o salário e o contexto ajudando. Eu sei que muita gente, né, traz para o debate, Thiago, ele deveria melhorar o time. Eu concordo com você. Eu até concordo com você que ele deveria melhorar e ele não tem esse impacto no Vasco, muito também pela condição física, e hoje é um jogador que depende, né, dos companheiros para tabelar, para aparecer, para movimentar, para ele achar, e o Vasco tem essa dificuldade nesse sentido, mas na minha opinião, eu renovaria com o Felipe Coutinho, ajustando essa questão do salário aí, família vascaína. Eu acredito que ele pode nos ajudar aí pro decorrer da temporada com o Fernando Diniz. Quero a sua
opinião. E falando sobre camisa 10, tá aí uma informação de ontem à noite, né, do Vene Casagrande, martelo batido, Vasco deu entrada com a documentação na CBF para a rescisão de contrato de Payet. Fim da passagem do meia francês pelo Cruz Maltino, né? Poxa, já falamos aqui, né, sobre essa situação, até a enquete lá do GE, que deu 72% em uns quebrados, né, que acharam a passagem do Payet abaixo do esperado, e eu concordo plenamente com isso. Claro que, né, fica marcado o gol de falta, que gol importante, né, ali contra o América, o gol contra o Fortaleza, mas, né, não dá, assim, não mostrou o talento dele aqui também. Posso colocar também por essa questão do contexto aí do time. Eu acho que 2024, né, o Payet, ele dá uma desanimada no Vasco, eu acho. Muito, não sei se é uma questão também da família, longe, né, tá distante, mas do que foi prometido a ele. Eu imagino que na conversa, Paulo Brax e Dimitri Payet foi o seguinte: Payet, acredita nesse projeto, eu preciso de você, falta um camisa 10, o Vasco vai permanecer com você na Série A, 2024 vai ser um ano totalmente diferente. O Vasco vai chegar com investimento e a gente vai brigar por títulos na temporada 2024. A gente sabe que isso não aconteceu. Então vem a público aí, né? Emiliano Dias falar que salários não eram bem assim, como, né, era divulgado na mídia, não estava tão em dia. Barbieri também falando algumas coisas que eles prometeram e não cumpriram nada. E também com certeza isso aconteceu com o Dimitri Payet. Pois bem, isso não importa. Payet, vai com Deus. Merci beaucoup. Obrigado, né? Por quase nada. Tá, família? Seguindo aqui a nossa resenha para a gente falar sobre o planejamento do Vasco, né? Após essa partida contra o São Paulo, no dia 12, tá aqui, ó. Elenco do Vasco terá férias após o jogo contra o São Paulo. A diretoria buscará reforços. Então a matéria aqui é bem extensa, família, mas vale pontuar que a ideia é a seguinte: ó, após o retorno das férias e, idealmente, com novos atletas incorporados ao elenco, Diniz terá tempo até o próximo compromisso no calendário diante do Botafogo e depois, né, o jogo contra o Independiente del Valle. Como eu comentei com vocês, dia 12, que cai num sabadão, dia 15, na terça-feira, o nosso compromisso contra o Del Valle na altitude. Família Vascaína. Então, até lá, o Vasco vai ter bastante tempo e, claro, né, contando já com alguns nomes, né, que a gente espera. Mas assim, família, destacando aqui agora essa informação do Joel Silva, tá aí, ó, as prioridades do Vasco para a atual janela de transferências. Tá aqui, ó, um segundo volante, um meio-campo de ligação e um ponta esquerda. Poxa, naquele vídeo que eu fiz aqui com vocês, perguntando, né, a quantidade de jogadores, as posições, né, que o Vasco deveria atacar, eu falei, pô, não, vai falar um time todo. E eu comentei aqui com vocês, né, de 3 a 4, se der 5 jogadores. E eu pontuei aqui, eu acho que ninguém pontuou aqui nos comentários, eu falei, o Vasco precisa de um segundo volante. Eu não comentei isso com vocês? Claro que na minha visão, assim, um segundo volante, da mesma maneira com as características do Paulinho. O impacto que o Paulinho teve no Vasco em 2023, eu entendo que esse segundo volante tem que causar esse impacto nesse atual Vasco. Né? Um cara com boa técnica, que ajuda na armação, mas que tem a condição física para auxiliar na marcação. Foi exatamente o que o Paulinho fez naquele time do Vasco, dando equilíbrio. Veja bem, né? Olha só, quando tu pensa nisso, tu para pensar nisso, 2023, né? Um meio campo com Zé Gabriel e Praxedes, meu Deus, tem tudo para dar errado. Tu vê a importância do Paulinho, né, naquele time, família vascaína. Em relação ao meia, claro, né, que é para substituir aqui o Payet, já que a gente sempre convive aí com o Felipe Coutinho, vai ficar fora, vai jogar, não joga, né, o jogo inteiro. Então, claro que a gente precisa desse atleta. E o ponta é aqui a posição que eu comentei com vocês, né, de 3 a 4, se der 5, é aqui no ataque. Eu contrataria tanto ponta esquerda quanto ponta direita. E aí tem que ser bom, com uma boa condição física para nos ajudar. Eu acho que o Vasco sofre muito. Claro que eu falei também lateral direito, caso o Pumita saia. Na esquerda, o Leandrinho deve voltar, né? E aqui tá, tô esquecendo aqui, eu acho que ninguém vai discordar, um zagueiro. Aí eu discordo aqui da direção do Vasco. Ah, não, tem que contratar um zagueiro também, né? E aqui ele tá falando, segundo volante, meio armador e ponta esquerda. Não, tem que chegar um zagueiro também, o galera do Vasco, pelo amor de Deus. E aí, família, para finalizar o nosso vídeo, vamos trocar uma ideia sobre essa informação aqui também do Vene Casagrande, sobre Mário Branco, né? Um possível aí executivo de futebol do Vasco. Vamos lá, ó. O Vasco se reuniu com o português Mário Branco, ex-diretor esportivo do Fenerbahçe, e apresentou o projeto do clube para o cargo de diretor executivo de futebol. A conversa, liderada pelo CEO Carlos Amodeu, foi considerada positiva e o clube mantém esperanças de fechar com o Branco, que tem experiência em clubes como
Leixões, Estoril, Famalicão, um time aqui da Romênia, um time da Croácia e o PAOK da Grécia. Embora não haja acerto até o momento, o Vasco vê no português um nome capaz de reestruturar o departamento de futebol, especialmente após a recusa de Rodrigo Caetano. Tá aí, família. Assim, um outro dia a gente destacou aqui, né, falando sobre o trabalho dele lá no Fenerbahçe, que ele contratou o Dzeko, Batshuayi, Fred, entre outros, Bonucci, entre outros jogadores, né? Mas se você observar aqui, até chegar no Fenerbahçe, ele trabalhou no Famalicão, Leixões, Estoril, poxa, só time de menor expressão em Portugal, Romênia nem se fala, Croácia, e até acho que o PAOK deve ser um time grande lá na Grécia, né? Tanto, só para não esquecer aqui, ó, me parece, a página aqui destacou, que ele trabalhou também com o Léo Matos. De repente também é um profissional aí que trabalha no Vasco agora, né? Que indicou também o profissional Mário Branco. Família, mas vale a gente destacar aqui, ó, essa postagem do José Mourinho em relação ao Mário Branco. Tá aí, ó. É difícil dizer, você é o melhor, sem desrespeitar alguns diretores desportivos muito bons com quem tive o privilégio de trabalhar ao lado. No entanto, posso afirmar com absoluta certeza que ninguém foi melhor que você. Sua combinação de habilidade técnica, integridade e humanidade genuína é incrivelmente difícil de encontrar. Vou realmente sentir falta de trabalhar com você e espero sinceramente que tenhamos a chance de colaborar novamente um dia. Boa sorte, amigo. Que isso? Oxe. Elogiou bastante aqui o trabalho do Mário Branco. Assim, não sei, né, família? Geralmente esses caras devem ter uma equipe, né, de scouts, que a gente fica preocupado, né, se ele tem, né, conhecimento do mercado sul-americano, e deve ter, né, porque recentemente ele tentou a contratação do GB, e infelizmente ou felizmente não deu certo por uma lesão, então ele deve conhecer aqui o mercado, e poxa, o José Mourinho, mas exaltou o cara, né, e dentro das opções, família, eu não sei, né, só porque o cara vem da Europa a gente fica, pô, aí tá vendo, o Flamengo contratou um agora que eu também não sei a carreira dele, né, por onde ele passou. Mas vamos ver. Pelos nomes que estão aí na mesa, o que dá para entender uma opinião de leigo é o Mário Branco, né? A melhor opção. Vamos aguardar. Vou ficando por aqui. Tamo junto. É muito bom ser Vasco.